Pedi, buscai e batei. Vamos dizer juntos? Pedi, buscai e batei. Deus, Ele quer que a gente peça, Ele quer que a gente busque e Ele quer que a gente bata. Mas não é bater uns nos outros não, né? Olha só, irmãos, eu vejo aqui nesse texto uma progressão na oração. Eu vejo aqui nesse texto uma intensificação de esforços na oração. E aqui Jesus está falando de oração. Aqui Jesus está falando de algo que é extremamente importante para a minha e para a sua vida cristã, a oração. E o primeiro passo destes 3 verbos que nós acabamos de mencionar aqui, que é o verbo pedir, neste primeiro passo, nós demonstramos diante de Deus a nossa intenção, a nossa necessidade. Nós vamos simplesmente pedir a Deus, nós vamos expressar o nosso desejo, nós vamos demonstrar a nossa dependência dEle, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas, desde as coisas mais pequenas, e nós sabemos que Deus se importa com as coisas pequenas da nossa vida, com os detalhes da nossa vida. Não há nada em você que seja de menor importância perante o Senhor nosso Deus. Tudo é importante, os detalhes são importantes. Deus nos fez de detalhes, coisas que às vezes parecem imperceptíveis. Deus, Ele tem uma percepção clara a nosso respeito. Então, neste primeiro passo, que é o pedir, nós vamos expressar as nossas necessidades e também os nossos desejos em oração. E quais são as nossas necessidades? Nós temos necessidades físicas, necessidades do nosso corpo, nós temos necessidades espirituais, que são as necessidades que nós temos na nossa vida íntima com Deus, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida espiritual. Nós também temos necessidades materiais que se apresentam, sejam aquelas corriqueiras do dia a dia, mas sejam necessidades às vezes extraordinárias, que aparecem no meio do caminho, e às vezes nós não sabemos como é que nós vamos fazer, e nós vamos então apresentar a nossa necessidade material, a nossa necessidade relacionada a essa área da vida. Nós também temos uma vida emocional. Temos ou não temos? Temos. E nós também precisamos pedir a Deus em favor da nossa vida emocional. Se você não está bem emocionalmente, se você amanheceu ou anoiteceu triste, você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou triste. Isso é sinceridade. Isso é falar com aquele que é o Deus que nos entende, que sabe mexer com a gente da maneira certa. Nem sempre a gente está bem, e quando a gente não está bem, tem alguém que pode nos fazer melhor. Quando a gente está triste, tem alguém que pode alegrar o nosso coração. Quando a gente está decepcionado, tem alguém que pode tratar com as nossas decepções. Então nós temos uma vida emocional e nós temos que orar por ela. E de que maneira nós devemos orar? Neste primeiro passo, que é o pedir, nós devemos orar com fé, aleluia, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar,
que é levada de um lado para outro. Não pense tal homem que vai alcançar alguma coisa, porque aonde entra a dúvida, entra a possibilidade de não acontecer. Então a nossa oração não deve ser uma oração de dúvidas, não deve ser uma oração de e se? Não, quando a gente vai para a presença de Deus, nós temos que ir com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é através da fé que nós vamos pedir a Deus. E nesse primeiro passo, nessa progressão da oração, irmãos, guarde bem isso. Existem bênçãos que só serão liberadas se nós pedirmos. Mas pastor, Deus não sabe a minha necessidade? Sabe. E por que ele chegou então diante de um cego e disse assim: o que queres que eu te faça? Estava literalmente na cara. Eu não é, só não vê quem não quer. Rafael gosta dos trocadilhos, né? Estava literalmente na cara que aquele homem queria ver. Ele era cego. Mas Jesus pergunta para ele: qual é a tua necessidade? O que tu queres que eu te faça? Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisas que a gente só vai receber se a gente pedir. E é por isso que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Peçam e vocês vão receber. Peçam com fé. Vamos para o segundo passo, o segundo verbo, que é o verbo buscar. Deus quer que nós busquemos. Deus quer que você busque. E nesse segundo passo, irmãos, vai envolver algo mais. É uma progressão. Então eu peço e agora eu tenho que buscar. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé sem obras é o quê? É morta. Nós precisamos agir de acordo com a nossa fé. Um dia tinha um lugar que estava passando por uma grande seca. Não chovia há muitos meses. E o pastor então convocou a igreja para um tempo de oração, especialmente para que chovesse naquela terra. E o povo foi para a igreja, irmãos. E só um menino foi para a igreja e levou o seu guarda-chuva. Entenderam? Os outros foram para a igreja para orar por chuva, mas só um levou o guarda-chuva porque ele tinha uma fé tão pura, tão grande, que quando terminasse aquela oração, ele ia ter que abrir o guarda-chuva para voltar para casa. Isso é buscar, é agir com fé, é envolver um esforço da nossa parte, uma atitude da nossa parte. Deus espera da gente atitudes. Deus espera que nós demos passos de fé necessários. Deus espera que nós venhamos dar passos de fé, mesmo antes de ver com os olhos a bênção materializada na nossa vida. E nessa busca, irmãos, nós vamos entender que entra a vontade de Deus também, porque é nessa busca que nós vamos conhecendo mais de Deus, é nessa busca que Deus vai nos dando estratégias para chegar lá, porque tem coisas que Deus vai fazer, mas Ele vai contar com o nosso passo de fé. Se nós não dermos o passo de fé, a coisa não vem, não acontece. E hoje eu estava me lembrando, irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, que
quando nós estávamos em Pelotas, nós fomos desafiados, eu e a Rosane. Eu acho que o Rafael era pequenininho, devia ter uns 2 anos de idade, talvez. E nós fomos desafiados a abrir uma quadrangular num bairro que não tinha quadrangular, lá em Pelotas. E quem conhece Pelotas é o bairro Fragata. Na época, o bairro Fragata tinha 100 mil habitantes, só o bairro Fragata. Era o maior, conhecido como bairro Cidade, né? O maior bairro. Hoje o bairro Areal passou o Fragata, tem mais moradores lá. Mas quando a gente assumiu aquele desafio de abrir a quadrangular no Fragata, a gente foi procurar um salão para alugar. E orando e andando, encontramos um salão. E o salão era um salão muito antigo, daqueles tijolos desse tamanho, parede dessa largura, dessa espessura. Tristão, a gente não usava tinta para pintar, a gente usava cal, porque não dava tinta, não dava mais para usar. Naquela época o salão tinha 70 anos de uso, ele tinha sido um depósito de adubos, que foi o propósito da construção. As tesouras eram daquele tempo que cortavam tesoura com machado ainda, não com serra. Um salão muito antigo. E eu acho que já tinha aquela grossura da parede, devia de ser de tanta mão de cal que davam, que foi alargando a parede, né? E nós ficamos ali naquele salão, irmãos, por 9 anos. E nós tínhamos um sonho de construir uma igreja. Era o sonho da igreja, era o nosso sonho, era o nosso projeto. E dentro desses 9 anos, nós compramos 2 terrenos, num lugar próximo dali, umas 3 quadras da avenida principal. Compramos 2 terrenos de 2 irmãos. Um era dono de um terreno, outro era dono do outro, então tinha que casar, os 2 irmãos tinham que casar o desejo de vender. Mas quando Deus está na frente, irmãos, Deus prepara tudo. E quando eu procurei aqueles irmãos, eles se olharam: vamos vender para a igreja? Vamos vender. E aí nós tínhamos já uma entrada para dar, e assumimos mais 20 parcelas para comprar os 2 terrenos. E aí, dentro desta situação, nós pagando o aluguel do salão de cultos, eu tendo que pagar aluguel também de onde eu morava, as despesas eram assim, nós estávamos pagando a prestação dos terrenos, e nós nos aventuramos a nos lançarmos à construção daquele templo. E nós tínhamos um compromisso mensal muito alto para a nossa realidade. Só que acontece uma coisa, irmãos, e eu fiz disso uma experiência tremenda para a minha vida com Deus. Eu imaginava que nós estávamos subindo uma escada, só que não tinha o próximo degrau. Mas quando eu, pela fé, levantava o pé, Deus colocava o próximo degrau embaixo. E a gente foi indo. Em 1 ano e 8 meses, nós construímos uma igreja com 360 metros quadrados de área construída. 360 metros. Está lá até hoje, a 15ª igreja quadrangular de Pelotas. E quando a igreja ela fez 15 anos, eu já não estava mais em Pelotas, mas quando ela fez 15 anos, o pastor me convidou para ir lá pregar, né? E aí quando eu entrei no saguão de entrada, tinha uma plaquinha lá do dia da inauguração, com o nome da gente, tudo para a glória de Deus.
mas eu quero dizer para os irmãos que são experiências que nos fazem buscar. E eu digo para os irmãos com essa frase que existem bênçãos que só serão encontradas se nós buscarmos. Assim como eu disse que existem bênçãos que só serão liberadas se nós pedirmos, existem bênçãos que só serão encontradas se você e eu buscarmos. E pedir é uma coisa, buscar é algo mais, envolve um pouco mais da nossa parte. E o terceiro é bater. Pedi, buscai e batei. Pedi, buscai e batei. Pedi, buscai e batei. Esse bater fala de não desistirmos daquilo que nós estamos pedindo e buscando. Às vezes tem gente que com Deus é que nem aquela criança que, aqui ninguém fez isso, né? Quando criança, tocar a campainha, bater na porta e sair correndo, né? Para depois ficar lá na esquina olhando o dono da casa com cara de bobo lá, né? Quem bateu aqui, né? O Rafael nunca fez isso, né, filho? Então, irmãos, às vezes tem gente que faz assim com Deus, né? Dá aquela primeira batida, o dia que Deus vem atender, o camarada não está mais lá para receber. E o bater, irmãos, fala de perseverança na oração. O bater fala de não desistirmos, E eu sei que tem gente aqui que levou tempo, mas alcançou a vitória, alcançou a bênção, alcançou no trabalho, alcançou na família, alcançou no concurso, alcançou na aposentadoria, alcançou no casamento, alcançou na vida dos filhos. Tem gente aqui que bateu muito na porta, porque primeiro pediu, porque depois buscou e não deixou de bater, que nem aquela mulher do juiz iníquo, né, que o Jesus fala. Ele atendeu a causa dela por causa da sua persistência. E aqui eu digo, irmãos, que existem portas que só se abrem mediante a perseverança. Existem portas que só vão se abrir para mim e para você se nós formos perseverantes. Bata até abrir. Bata, porque aquele que bate, Jesus disse, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate é aquele que espera o tempo de Deus, mas não desiste, continua batendo até a porta se abrir. E eu creio que hoje Deus estará trazendo bênçãos para a tua vida e para a minha vida, espiritual, física, material, familiar. E hoje talvez alguns foram despertados para pedir em alguma área da vida que não estavam pedindo, pensando que não é necessário. Mas eu creio que tudo nós devemos levar a Deus em oração, e que você possa buscar, e que você possa bater, para que tudo se cumpra na sua vida e na minha vida, na vida desta igreja, para a glória de Deus. Vamos chegar